Gente, você, em meio a essa revolução, é muito difícil, né? Você ter uma percepção e também, na minha opinião pessoal, ter competência e trabalhar duro para pensar nas mudanças. Quer dizer, aquela velha história de você mudar o pneu do carro com ele andando. As mudanças do que isso que a gente está chamando de revolução digital não compreende apenas os impostos, que é até a área que a gente tem trabalhado, nós um pouco mais, e até, na minha opinião, tem uma discussão, onde, disso tudo que a gente está conversando aqui, eu acho que tem uma discussão mais avançada, né? Ou pelo menos tem bastante coisa que pensar que a gente vai comentar, mas as mudanças vão também envolver a forma como se prestam serviços públicos e, ao meu ver, a própria dívida pública. Quer dizer, aliás, essa é uma das áreas menos faladas, né? Se fala muito em criptomoedas, em vários aspectos de como estão mudando as relações privadas, né? As finanças privadas, mas isso vai acabar mais dia, menos dia, repercutindo nas finanças públicas. A revolução digital, estou usando um pouco esse nome, os americanos costumam falar em segunda era das máquinas, os europeus, especialmente os alemães, falam em quarta revolução, né? Quer dizer, o fato é que você passa de processos físicos, como a questão do motor movido a água e vapor, ao uso da tecnologia, ao uso da automação, né, ao aço e assim por diante, até mesmo então essa nova situação onde que você vai ter cada vez mais o processo produtivo baseado em relações cibernéticas, né, nas nuvens. Aliás, eu até queria já fazer um parênteses, adiantar um ponto que a gente tem chamado a atenção. O debate mais corriqueiro, digamos, mais leigo, costuma associar a ideia de automação à indústria, né? Os robôs nas fábricas. Mas, na verdade, a indústria já era automatizada, né? Se a gente for lembrar os filmes do Charlie Chaplin, né? O Ford e muito da atual indústria, você já tem com processos bastante automatizados, você pode estar modernizando ou trocando. Eu, pessoalmente, vou na linha que vem alguns autores, especialmente até um chinês que teve agora recentemente no Brasil, alertou, a maior das automações que a gente vai ter envolve o setor de serviços. E isso é um problema importante, né, para várias coisas que a gente está conversando aqui, a começar pela previdência social. A gente tem um trabalho com a Kleber, a gente publicou a semana. Se eu pegar a década passada, 88% do aumento da arrecadação da Previdência Social vem do setor de serviço, que é exatamente o setor que vai estar mais exposto a essa automação, o que vai nos exigir maiores reflexões. Onde é que está essa automação? A automação está em você, mais dia menos dia, não ter cobrador de ônibus, que, aliás, acho que é igual Jabuticaba, só tem no Brasil, não ter frentista em posto de gasolina, e você passar a ter um relacionamento no seu banco totalmente digital, raramente você entra dentro do banco, você já manda cheque, deposita cheque hoje, mandando imagem por e-mail, por WhatsApp. O seu gerente já é um gerente que está nas nuvens, e isso significa esta enorme mudança e que vai ter repercussões grandes para o poder público. Em particular, tem uma questão tributária, minha opinião pessoal, que é chave nessa discussão, é que eu acho que este processo nosso de digitalização, da economia compartilhada, começou e se expandiu como uma fuga da tributação. Quer dizer, boa parte desses negócios nasceram como uma forma de, bem ou mal, eu não pagar imposto ou pagar menos imposto do que o meu concorrente. A questão é que, quando você era pequenininho, isso era irrelevante. Só que hoje você vira dos maiores gigantes, né, no mundo inteiro, e a prática original continua depois. Isso vai impor desafios muito importantes para a política tributária, mais até do que para a administração tributária. Eu acho que
esta revolução digital, em princípio, tem um viés de baixa carga tributária, um viés contra a carga tributária, por algumas razões que a gente vai começar. Ou seja, ainda que você tenha ganhos na administração, é mais fácil, os fiscos têm mais instrumentos, né, para cobrarem melhor seus impostos, eles vão estar cobrando impostos sobre base de cálculos reduzidos. E isso vai aumentar a pressão sobre o gasto público. Você, mais do que nunca, precisa ganhar eficiência na gestão da despesa. E a dívida pública, eu acho que a gente ainda nem começou a pensar, mas vai ser um grande problema que a gente vem aí pela frente, né? As mudanças são grandes. Eu vou passar aqui mais rápido o PowerPoint, assim como os anteriores vão estar depois, né, disponíveis aí no nosso site. Eu lembro que até 5 anos atrás se falava muito em governo eletrônico, né, que a ideia era de você digitalizar o governo. Aliás, né, está lá o juiz aqui, a justiça é um bom exemplo dessa digitalização. Aliás, por exemplo, um dos casos mais bem-sucedidos do Brasil no mundo, a eleição, né, nas urnas eletrônicas, né, que é um processo sem igual no mundo. Só que esta eleição na urna digital, daqui a pouco, pode até ficar meio antiga, né? A Estônia já está fazendo eleição pela internet e o cidadão o cidadão habilitado lá votar pode estar em qualquer lugar do mundo e está votando, né? Eu vejo a própria questão nossa, Brasil, imposto de renda, você fazer a declaração do imposto de renda no computador, você salvava no disquete, entregava na Receita Federal disquete, depois você passava né, como hoje, você transmitir pela internet. Essas coisas que eram modernas há 5, 10 anos atrás, hoje já não são tão modernas. E o que vai se esperar é algo que vá além de simplesmente você ter serviços públicos na internet. É você mudar a sua política pública e mudar a forma como você presta esses serviços públicos. E, em grande parte, acho que isso vai envolver você. Eu costumo brincar e simplificar, que a gente aqui não tem, né, muito tempo. Outro dia eu estava num debate com o prefeito, eu estava falando com ele, o prefeito de hoje precisa colocar a prefeitura dentro de um celular, né, para que os seus cidadãos consigam acessar os serviços públicos pelo celular. Outro dia, uma moça que trabalhava comigo, ela reclamava e dizia assim, mas por que meu filho consegue comprar com o seu celular ingresso para ir no jogo do Flamengo, né? Compra o ingresso, entra dentro do estádio, só que para mim renovar a matrícula da matrícula dele na mesma escola, eu tenho que estar de madrugada numa fila da prefeitura, eu não consigo no celular ver as notas dele, e ela perguntava assim, mas o que falta tecnologicamente, né, para uma prefeitura fazer isso? Isso é diferente de você vender ingresso para um jogo de futebol, para um show, e assim por diante. Na verdade, falta menos, não é exatamente os serviços tecnológicos que estão cada vez mais amplos, mais modernos e mais baratos. E falta disposição e você fazer mudanças para, principalmente, quem tem comentado, racionalizar esses serviços, né? Inclusive, quer dizer, serviços, como desse exemplo de educação, de saúde, né? Eu, com todo respeito, assim, não dá para entender como no dia de hoje você não tem uma ficha, né, de cada brasileiro, de cada paciente da rede de saúde nas nuvens. Aliás, até nesse ponto posso... Outro dia alguém falou assim, não, mas você não pode ter isso nas nuvens porque alguém pode acessar, vai ver sua condição de saúde, por exemplo, vai decidir se contrata ou não seguro, né, com você, a depender de qual é que a seguradora teve acesso a isso. Para isso, nisso sim a gente avançou muito, né? É uma discussão que a gente já tem tido aqui no nosso projeto. A legislação de proteção de dados tem avançado, e acho que é mais do que a legislação, colocar em prática, colocar multas, e, acima de tudo, é um sistema, por exemplo, esse caso em particular, posso falar aqui mesmo, no meu caso aqui em Portugal, eu uso a rede pública aqui de saúde e cada vez que eu faço um exame, cada vez que eu vou no médico, e esse médico acessou a minha ficha, eu recebo um e-mail automático que vem do sistema dizendo o seguinte, olha,
no dia tal, na hora tal, no lugar tal, pessoa tal acessou a sua ficha. E, com isso, se você não sabe o que foi, telefone ou escreva aqui, tem, né, uma ouvidoria para você denunciar. Na verdade, isso pode e deveria estar sendo feito para tudo, inclusive, em particular, no caso, na minha opinião, pessoal da Receita Federal, que acho que os fiscos também deviam ter algo, né, nessa direção. Entrando um pouquinho mais nesse sentido, que eu acho assim, o campo de ganhos que a gente tem na área de serviço público é enorme, de você mudar a despesa, de você conseguir prestar maiores serviços, sobretudo discussões como também da segurança pública, interligar câmaras. Vai ter vários reflexos, vai. Inclusive a discussão que a gente até tem tido aí no Brasil com alguma dificuldade, a aplicação da lei de responsabilidade fiscal. O limite de despesas de pessoal estava associado à despesa de pessoal, que é o servidor público como um emprego. Mas nós vamos ter cada vez mais na economia moderna trabalho sendo prestado sem emprego. Né? A gente já sabe disso hoje, né? Em particular a área de saúde, gestão de presídios, dentre outras áreas, você tinha o que inicialmente, na época lá, 20 anos atrás, quando estava se fazendo a lei de responsabilidade fiscal, se chamava de terceirização. Hoje você tem uma nova forma de prestação de serviço, de contratação de trabalho para o servidor público. Isso, na verdade, está muito mais avançado no setor privado, mas vai valer para o setor público e, na minha opinião, a gente vai ter que mesmo repensar um pouco o que adianta eu ficar, né, fazendo um limite só pensando no emprego e não considerando que trabalho é o que vai além. Bom, a discussão tributária, vou passar aqui muito rápido, a gente já tinha... a que tem um pouco mais, né, de produção. Eu costumo brincar, que particularmente discordo do meu amigo, por exemplo, Everardo, que sempre diz que o imposto velho é bom. Eu comento para ele, é bom, sobretudo, para os novos negócios, porque esse imposto velho, você tem uma enorme dificuldade de alcançar o que não é mercadoria, o que não é um produto industrializável e o que nem é exatamente uma prestação de serviço. Ainda mais no Brasil, que separa, né, mercadoria de serviço na aplicação do tributo indireto. Cada vez você tem mais geração de valor vinculado ao reconhecimento trabalho intelectual. Várias contas aqui, por exemplo, que a gente estava comentando da viés de baixa tributária, não é difícil imaginar. Esse aqui é um trabalho da Brookings sobre a Amazon e comentando como a Amazon conseguia pagar menos impostos, perdão, que são dois trabalhos. A direita é uma conta que a Amazon pagava 11 vezes menos impostos do que um negócio tradicional, e o outro à esquerda, uma conta mais geral, aí, feita por empresa de consultoria, de novo reproduzindo que os negócios digitais tendem a pagar menos impostos do que os tradicionais. Recentemente, o BID até veio com uma conta no sentido inverso. É bom para a gente se debater, mas eu acho que tem muito mais trabalho apontando uma menor tributação do que uma maior tributação. O meu ponto é que esta menor tributação, depois que a empresa se torna grande, não é que ela vai deixar de ser e vai manter, e isso vai criar uma série de problemas para, especialmente, a política tributária. Aqui embaixo, nesse gráfico, a gente comenta aqui muito rápido, além disso, tem o que a gente já tinha falado, o impacto no custeio da Seguridade Social. Esse impacto vem de dois lados. A automação, que vai destruir muitos postos de trabalho, e o trabalho que restar, que em muitos casos tende cada vez mais a ser prestado na forma de empreendedor, de autônomo, de empresa individual, e cada vez menos como carteira assinada. Aliás, na minha opinião pessoal, Zé Roberto, o Brasil está na fronteira mundial nesse paradigma. Hoje você não tem nem 40% dos trabalhadores brasileiros ocupados, não estamos nem falando de desempregados, menos de 40% dos trabalhadores brasileiros que estão ocupados têm carteira assinada, ou, né, nos seletistas, ou são servidores públicos
com regime próprio. Aliás, isso significa que a gente tem que rediscutir, tem que repensar a previdência social, eventualmente vamos ter que repensar muitas coisas de direito do trabalho e tem que repensar conceitos. Eu, particularmente, tenho uma implicância enorme com você chamar de informal alguém que abriu uma empresa. Você pode até discordar lá, mas se abrir uma empresa individual, uma firma individual e que tem registrado para o CNPJ, né, ou no Simples, ou no lucro presumido, ou mesmo no MEI, ele não é informal no sentido que a ideia de informal não é ilegal e não é alguém que está à margem da lei, ele está registrado. A questão é que a gente só chama, a própria denominação já começa a chamar formal quem tem carteira assinada e só isso. Há um debate mundial enorme que a gente vai, hoje aqui a gente está dando só, né, uma geral e que a gente talvez, além do nosso livro, em vários outros dias, a gente pretende voltar aqui à discussão, e eu coloco 3 grandes vertentes. Quer dizer, uma é pegar os velhos impostos e reformar, é a discussão muito forte aqui, em particular na Europa, né, da reforma do IVA, de transformar o IVA num instrumento que consiga mudar sua forma de aplicação para que ele atinja os novos negócios. E essa discussão envolve também muito a discussão do IRPJ, acho que passou meio desapercebido aí no Brasil, mas, por exemplo, o FMI, tempos atrás, o Lagarde, né, e os diretores-geral do FMI diziam assim, olha, o IRPJ tem que ser mundial, porque se não for mundial você não consegue equalizar. E tem muita gente defendendo que você tem que voltar a tributar pesadamente os ganhos de capital e as heranças, quer dizer, ou seja, são os impostos que já tem que você viria usar. Outra vertente não, quer dizer, não são excludentes, mas eu preciso criar novos impostos e, em particular aqui na Europa, você já criou vários países, não ficaram esperando a discussão europeia, já saíram ou propondo ou criando digital tax, impostos que quase sempre, na maioria dos casos, são impostos sobre o faturamento com um limite de isenção muito alto para atingir o faturamento bruto das grandes empresas digitais. Acho que o caso mais conhecido aí foi um pouco da França. Outros estão propondo novos impostos, inclusive a discussão do Robotax, que eu tenho que tributar o robô, especialmente quando este robô for destruir emprego. Uma terceira vertente é que, olha, independente do que eu vou ou não fazer de tributação, o que eu preciso é cuidar da despesa, em particular, preciso criar uma renda básica universal. Esse debate até vai crescer agora, está muito forte, né, nos Estados Unidos, na própria campanha eleitoral, e o que a gente costuma brincar é como se tivesse um Bolsa Família mundial, não é nem seguro-desemprego, porque o trabalhador não vai nem conseguir ter trabalho para depois ficar desempregado. A ideia é que eu preciso ter esse Bolsa Família. Aliás, esses dias apareceu pela primeira vez uma discussão que junta essas duas partes nos Estados Unidos, alguém defendendo cobrar um IVA e dizendo que com esse IVA seria suficiente para você pagar o Bolsa Família para o mundo inteiro. Quer dizer, estas são vertentes, na verdade, aqui quando a gente coloca mistura a discussão tributária e de previdência, também com uma discussão de gasto público. Aliás, não exatamente previdência, como a assistência social. Tem né, várias vertentes. O que eu costumo colocar aqui, assim, tentando arriscar e olhar um pouco para o futuro, né, porque a gente acaba tendo que especular muito. O primeiro ponto que eu coloco assim, eu acho que a gente precisa menos polícia e mais política pública. Né? Uma tendência é dizer assim, olha, isso né, eu acho que é o caso mais emblemático, recente no Brasil, vou proibir o Uber ou vou proibir empresas ou o serviço de entrega de comida e entregas, né, por bicicleta, por motocicleta. Porque aliás, até hoje estava vendo aí no UOL, a escravidão moderna, né, a escravidão de 2 séculos atrás, virou um motorista de aplicativo, virou um entregador de aplicativo. A dúvida que eu tenho é se você... Tá bom, mas aí se ele não for motorista entregador, óbvio que o ideal é ele ter emprego, né, carteira assinada,
e ter toda a proteção social. Mas aí a outra pergunta é assim, bom, se ele não tiver nada disso, ele vai estar o quê? Desempregado? E com isso eu resolvi, né? Por acaso eu resolvi a situação dele. Nesse sentido que eu costumo dizer que eu acho que a gente ainda tem uma discussão enorme aí pela frente, mais de políticas públicas. Atalá, não sei, você me avisa aí do tempo, também deu uma congelada aqui, acho que mais 5 minutinhos eu fecho para a gente poder, né, debater. Então, tranquilo, fica à vontade. Várias coisas vão mudando no serviço público, a começar pelo próprio serviço de administração tributária, de fiscalização. Você tem menos, que ter menos fiscal na rua e, sim, cada vez mais você explorar a inteligência em banco de dados. Aliás, né, costuma-se dizer que o petróleo dessa economia é dados. Né? Vide, né, toda a discussão recente que a gente tem tido em torno das redes sociais, de como vão atrás dos seus dados, como vão atrás, né, de informações. O dado vale dinheiro. Né? Ninguém tem mais dados do que o governo, qualquer governo, no mundo inteiro. E, na minha opinião pessoal, pouco se usa ainda, o governo está montado em cima, né, de um ouro e pouco se usa isso. Aliás, eu costumo dar como um exemplo, né, eu estava me lembrando, o ano passado até se falou, retrasado se falou menos, mas há 3 anos atrás, a Justiça Eleitoral cruzou, né, as doações e as compras realizadas pelos candidatos com as informações da Receita Federal, com informações do CAGED, com informações do Bolsa Família. Né? Então, os casos mais emblemáticos era que você pegava, identificou né, cidadãos que estavam recebendo Bolsa Família e fazendo doações de valores absolutamente elevados, desconectados do Bolsa Família. Esse tipo de ação foi uma ação estanque, acho que, e pontual. Na minha opinião, isso, na verdade, tinha que até entender naquele momento, mas já passamos há 4 ou 5 anos, isso é para virar uma rotina. Né? Isso era para estar, deveria e deve estar no dia a dia do seu governo e não algo que você roda ali uma vez ou outra. Quer dizer, em suma, precisamos ter serviços mais simples, integrados e explorar, né, essas questões. Aqui tem mais slides sobre essa questão da previdência, que a gente já tinha aqui conversado. É uma preocupação grande. Eu, Zé Roberto, pessoalmente acho que, inclusive, pelo peso da Previdência Social na arrecadação brasileira, a discussão tributária devia até estar começando mais pela discussão da Previdência do que só pela discussão da tributação indireta. Porque na tributação indireta, eu estou discutindo como eu substituo os atuais impostos por um imposto mais moderno, único, racional. No caso da Previdência Social, a discussão é outra. Ou primeiro, é que a base de cálculo está se diluindo. E segundo, que não há uma solução pronta e acabada de você substituir salário por outra base. Quem fez isso no mundo, especialmente no leste europeu, reduziu a tributação do salário e aumentou do valor adicionado. Só que essa é uma alternativa para o Brasil complicada, porque você já tem uma tributação indireta elevada demais. Você teria que sobrecarregar. Em suma, são desafios, são muitas coisas que a gente precisa parar para pensar. Eu coloquei aqui alguma bibliografia no final, se os colegas aí tiverem interesse. Muito dessa discussão a gente está passando com mais calma, como a Atala colocou aqui no âmbito do nosso projeto de governança. O que é uma tentativa, né, nossa, isolada, pontual, de acompanhar um pouco essa discussão que está mundo afora, uma discussão crescente com quebra e mudança de paradigmas. Mudança de paradigmas na economia, na sociedade, e acho que isso também vai, mais dia, mais menos dia, refletir em mudanças importantes também nas nossas instituições públicas, passando pela legislação. E é um pouco esse esforço que a gente tem
tende a fazer aqui. Lógico que hoje aqui a nossa conversa é um pouco, né, um guarda-chuva mais geral, para depois a gente pegar pedacinhos aí desse guarda-chuva e aprofundar o debate. E vamos tentar aprofundar um pouquinho mais agora aqui no nosso bate-papo, né, com as questões aí que os colegas tiverem apresentado. Muito bem, professor. Muito obrigado pela excelente exposição. Nós estamos aqui com um público entre 22 e 24 participantes. E o tema, realmente, o professor tentou trazer um panorama do que vem sendo as nossas discussões e preocupações dentro do grupo de pesquisa, apresentando um pouco aí das reflexões que vão ser objeto do nosso workshop em Lisboa, que é sem emprego, sem trabalho, deixa eu ver, como que era mesmo? Sem emprego, sem trabalho. Sem emprego, sem previdência e sem Estado, né? Bom, e sem Estado. Para quem tiver interesse, nós estamos organizando e vamos nos encontrar lá. A primeira pergunta aqui, professor, deixa eu ver aqui, do professor do Luiz Damasio. Ele diz assim, olha, nessa nova sociedade digital e futura, onde não se sabe exatamente onde iremos parar, no tocante à tributação pelos governos, não seria mais simples tributar a relação de pagamentos diversos ou transferências monetárias? Ou seja, qualquer tipo de pagamento ou transferência com valor monetário seria tributável e pronto. E aí, obviamente, ele traz o problema da circulação em moeda, da circulação em pagamentos eletrônicos. Mas eu acho que o professor Damasio está imaginando uma grande CPMF aí como uma forma de tributação. Você acha interessante isso? Como é a sua visão? Então, vamos lá. Essa é uma das da discussão no mundo. Não descartável, mas eu pessoalmente acho que separadamente, só como você tributar a movimentação financeira, no mundo da globalização financeira de hoje, é praticamente impossível, né? Você, por razões muito simples, você pode ter hoje uma pessoa morando no Brasil, ela tem uma conta bancária nos Estados Unidos e ela comprar serviços, né? Ela pode ir comprar mercadoria na Europa ou mesmo comprar serviços na Europa sem ter saído de casa, né? Você pode estar um brasileiro fazendo uma assinatura do Netflix, do Amazon Prime, de algum serviço streaming, da Apple, do iCloud, do Dropbox, e está pagando com uma conta que está nos Estados Unidos, ou, né? A conta pode estar até no Japão. Se eu for tributar essa transação, se eu for fazer só financeira, quem vai estar ganhando é os Estados Unidos. Isso remete, quer dizer, eu acho assim, para funcionar a CPMF, você tinha que ter todo mundo cobrando a mesma alíquota. Eu, Zé Roberto, acho que o ideal é você mesclar isso com outras. Você pode até usar a CPMF como se fosse um imposto de renda mínimo, por exemplo, uma hipótese. Mas, isoladamente, só a tributação financeira não vai resolver, eu acho. O ponto central é o que o Damasio colocou aí no início, né, da pergunta. Ninguém sabe aonde que iremos parar. Então, a única certeza que a gente tem hoje é que a gente não sabe para onde a gente vai e o que tem hoje, provavelmente, como está, não vai servir. Ou você vai reformar, ou, em alguns casos mesmo, você vai abandonar impostos para ter que criar novos. Só para fechar essa questão da CPMF, da tributação financeira, os Estados Unidos tem um grupo pensando numa proposta lá, que é o que a gente já andou conversando, Destination Based Cash Flow Tax, que seria um imposto. Aliás, acho que tem, já escrevi contra, mas não posso negar que acho que é a proposta mais inovadora que tem na praça, e que eles tentam, com um só imposto, integrar um IVA, um IRPJ, um IOF e uma CPMF. E nesse sentido que eu estava falando, a CPMF, a história é longa,
CPMF não é isolada, ela está dentro desse, está misturada, está mesclando a tributação financeira com a tributação de bens e serviços e a tributação do lucro. Mas certamente é algo para se discutir. Um último parêntese é que essa discussão nossa também da tributação da financeira também tem uma outra fronteira, que é a gente pensa na tributação financeira com os meios de pagamento que a gente tem hoje. Se você avançar para a criptomoeda, você avançar, porque os meios de pagamento de hoje dinheiro, transação bancária. Na medida em que o sistema bancário clássico fique para trás, eventualmente você venha a criar novas moedas ou moedas digitais, isso pode limitar a própria alternativa, digamos, de tributação financeira, que é pensada como se fosse um imposto, né, sobre transação bancária clássica. O que eu acho, de repente, equivalem as experiências vão ser importantes, né? Num cenário onde a inovação vai acontecendo, eu acho que a gente tem várias fontes de tributação, talvez aí experiências possam revelar o que vai ser melhor efetivamente. E quando a gente pensa nas criptomoedas, aí complica bastante, né? O Paulo Corval traz uma pergunta, José Alberto Afonso, muito interessante. Eu vou ler a pergunta e depois fazer uma observação particular. Ele diz: a inclusão digital ainda é um desafio no Brasil. Salvo engano, em 2018, em torno de 100 milhões apenas eram considerados com acesso à internet. Em que medida uma governança digital é capaz de ser inclusiva, sem política pública capacitadora, fomentadora dessa realidade, para não ficar um debate exclusivamente na perspectiva existencial da classe média? Eu vou mencionar, Paulo, nós tivemos a visita no ano passado, dentro do congresso que nós realizamos aqui em Brasília, nós recebemos um painel paralelo, um representante do governo para as iniciativas digitais. E ele mencionou algo que eu achei muito curioso, que nos governos anteriores foi investido um recurso muito grande, não sei se 100 milhões ou 1 bilhão, para levar cabo de fibra ótica para comunidades carentes no Brasil. E eles enterraram aí milhões e milhões de cabos de fibra ótica de alta velocidade, ligando comunidades carentes. Uma delas aqui em Brasília, não sei se você está em Brasília, é a estrutural, né? E a ideia era basicamente que esses cabos fossem passados para os municípios, para as prefeituras, para que elas pudessem fazer a gestão do acesso e aí que o acesso fosse feito, ou seja, uma iniciativa do governo de mais digitalização da população. Ele relatou que na experiência passada, de 70 municípios, mais ou menos, 60 não utilizavam, ou seja, os cabos estavam encerrados há alguns anos, sem utilização nenhuma. Então, antes de passar a palavra, eu acho assim, obviamente a gente tem uma necessidade muito grande, não só de educação no nosso país, mas também de inserção digital das populações, né? Mas isso deveria ser feito de uma forma mais orgânica e não top-down, de modo que você acabasse enterrando um recurso valioso aí, que pudesse ser utilizado pelas pessoas. Mas, professora, a pergunta é sobre esse desafio da inclusão digital. Uhum. A pergunta, obviamente, do Paulo, né? Nosso colega aí da UF, é mais do que pertinente. Essa é a primeira política pública que você precisa fazer, a de inclusão digital. Eu tenho um pouco a sensação de que o contingente que está à margem hoje na internet é muito pequeno, porque cada vez mais você tem, né, celular com preço de pré-pago e passa, né, a usar as redes sociais. Na África, em particular, tem estudos, tem coisas impressionantes sobre a bancarização, ou a monetização, que era melhor,
você está fazendo na África, ou seja, levando serviços financeiros para a população africana que não tem banco, não tem conta bancária, não tem acesso a banco, não tem banco na sua cidade, mas tem internet, tem celular. Essa, aliás, é até uma discussão curiosa no Brasil, que eu não sei se consertaram, mas se vocês lembrarem, o início quando começou o celular no Brasil, a alíquota de ICMS sobre serviços de celular era maior do que a alíquota de ICMS sobre a telefonia fixa. E hoje a telefonia fixa é um bem de luxo cada vez menos usado, e quem tem é o rico, mais rico. O mais pobre usa só o celular. Nem tem mais telefone, não tem telefone fixo. E ao você tributar, né, o celular o serviço de dados com uma alíquota mais cara do que o serviço de telefonia fixa, você tinha uma regressividade. Mas eu acho que isso é o que o Atala já colocou, né? Na verdade, acho que tinha que ter uma ação do governo envolvendo, sobretudo, as prefeituras, as empresas estatais, e você abrir servidores, né, para, mundo afora, você colocar a internet nas nuvens. Mais do que isso, eu acho que aonde sim você precisa de uma ação mais focalizada seria na Amazônia, em lugares de difícil acesso, que você precisa chegar com a internet por satélite, que pode custar caro, mas garanto que sair mais barato você começar via satélite colocar serviços de educação, serviços de saúde à distância. A China está fazendo isso, uma revolução em torno disso, especialmente na área de saúde, né? Que a gente não precisa esquecer, a China não é só, né, Xangai, não é só prédio, e ela tem máquinas, teria desenhado máquinas que o cidadão no interior, do deserto, lá encostado na Mongólia, precisa, ele conecta a máquina, aquela máquina em segundos faz uma avaliação e coloca um médico especialista naquele assunto em contato. Em suma, acho que é esse o caminho e ponto de partida, de fato, você oferecer internet, acesso gratuito, como, aliás, já fazem, né, muitos restaurantes, muitas empresas, metrô, serviço de ônibus e assim por diante. Enquanto você falava aqui, a discussão era realmente o Luiz Damasio dizendo os nossos 200 milhões de celulares já conectados, né? E o Paulo destacando que isso não significa digitalização, né? Sim. Da população, já que você tem velhos aí, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, Paulo. Minha mãe tem 80 anos, maior do que eu aqui em termos de celular, mas tem essas diferenças mesmo. Eu acho que a gente tem uma boa rede instalada, mas precisa melhorar em muitos aspectos. Até lá, se você me permite só um minutinho, Claro. o exemplo que você deu, tem uma coisa interessante também que ia comentar, reforçando também o que o Paulo estava colocando, quer dizer, da internet e ter política de inclusão. Uma coisa que tem aqui em Portugal, que eu fiquei impressionado, e eu conversei, né, com a autoridade pública, ele estava dizendo assim, olha, aqui não falta celular, inclusive para os mais idosos, uma proporção de população idosa enorme, só que ele não usava o celular. Como que eles fizeram para a inclusão digital dos idosos? As receitas médicas passaram a ser dadas ou com SMS, com torpedo, ou com código QR, e também em papel. Se você quiser, você recebe em papel. Senão, o médico te dá isso. E nas farmácias, aqui tem farmácia popular, a farmácia particular vende o remédio com subsídio do governo. Mas aí o idoso vai com o celular na farmácia para comprar o remédio mais barato. Aí, com isso, a meta que eles tinham para atingir em 5 anos, em 5 meses eles bateram a meta de 5 anos, porque todo mundo aprendeu rapidamente a usar o seu celular para, né, fazer. Aí volta aquele exemplo que a gente tinha dado. Nós precisamos colocar
repetir o setor privado e, dentro do setor público, colocar serviços de qualidade na internet. Quer dizer, essa coisa de você ir de madrugada para a fila para matricular uma criança na escola não faz mais sentido, né? Nos dias de hoje. Como também a gente já aprovou, nem me lembro, 3, 4, 5 leis para criar um número de identificação única no Brasil e até hoje não se implementou. E não é falta de recurso tecnológico e nem falta de recurso, na minha opinião, humano para fazer um cadastramento desse, por mais que você diga que sejam 200 milhões de pessoas, em todo lugar do país tem órgão público, em todo lugar do país tem forças armadas, quer dizer, você tem a justiça eleitoral, você faz esse recadastramento muito fácil. Desculpe aí, tem muitas perguntas aqui, eu vou me policiar para descumprir aqui o tempo e responder mais rápido. Tá ótimo. Eu ia mencionar rapidamente a importância também da educação digital, né? Esse é um tema que eu estou procurando alguém para falar com a gente, mas a gente tem uma resistência muito grande. Mas as iniciativas como essa nossa, o próprio EAD, acabam incentivando bastante formas de inclusão digital. A Clara Menezes, José Roberto, parabeniza pela exposição e pergunta quais formas lícitas e éticas podemos imaginar para o Estado usar seu petróleo de dados, para além da fiscalização. Quer dizer, o Estado está com esse tanto de dado aí, que como ele pode usar isso? Pois é, claro, eu ainda não sei direito. Eu fiz aqui mais uma provocação, mas me pergunta, sem você quebrar sigilo, né, fiscal, bancário, e sem identificar ninguém, por que você, Estado, não passa a produzir e vender mesmo informações, porque você tem uma base de dados como ninguém. Agora, eu digo informações eventualmente setoriais, né, que você vai, no setor privado é comum você contratar pesquisas para identificar, sei lá, determinadas variáveis econômicas e que você tem isso com dados públicos. Aqui é mais provocação, eu peço desculpa, eu não consigo te dizer, mas tem gente levantando e discutindo isso. Eu acho que a principal questão aí, claro, é saber tratar os dados, né? Porque isso é um desafio tanto para o público como para o privado. Nós temos muitos dados, mas a gente tem que ter a inteligência de ler os dados. Então, por exemplo, lendo os dados da população, você pode ter conclusões sobre, por exemplo, políticas mais eficazes de cobrança de água ou de distribuição de água, de saúde pública, como mencionou o Zé Roberto, o próprio dar acesso ao celular, vendo receitas, etc., são dados que a gente vai utilizando, o governo pode utilizar para melhorar a eficiência das suas políticas públicas. Tem muita coisa para ser feito, mas realmente é um campo novo. Eu acho que a proteção de dados aí é um campo interessante de pesquisa, porque se os dados são anonimizados, em princípio, você pode trabalhar com essa riqueza toda aí para criar políticas públicas eficientes. Mas, indo para a próxima pergunta, o Ivan Alegretti faz a seguinte observação. O governo ataca hoje o fenômeno da pejotização, sendo que foi a própria política tributária que conduziu a isso. A carga tributária de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica que exerce a mesma atividade econômica é brutalmente diferente. Não te parece que a criação da pessoa jurídica individual, na verdade, criou um imposto de renda da pessoa física empreendedora que não é empregado? Lá, Ivan, é uma boa pergunta. Bom, primeiro, acho que essa questão da pejotização no Brasil está mal conduzida, a começar aquilo que a gente tinha comentado lá no início, opinião pessoal minha, já escrevi, já publiquei isso há 5 anos. A gente tem sido tratado como caso de polícia, quando deveria ser um caso de política e de política pública. Quer dizer, a questão de proibir, punir, multar, não vai resolver. Para mim, isso é igual os índios que ficavam tirando flecha na locomotiva que estava entrando lá pelo meio oeste. Agora, nós temos, ao meu ver, para fazer política, você tem que conhecer mais o assunto, você tem que estudar o assunto. E eu acho que o Brasil, pouca gente estuda isso.
E tem um viés, que aliás é típico, de reproduzir o exterior. E a ideia predominante na teoria econômica e no exterior é que a pessoa a pessoa física que quer virar pessoa jurídica. E eu tenho certeza que o caso brasileiro, que é o que você colocou aqui na sua pergunta, é o contrário. Contratar um empregado com carteira assinada é tão caro que é o empregador que parte para a pejotização. É ele que comanda o processo de pejotização, né? E para isso, acho que assim, enquanto eu não consertar o diagnóstico, se eu parto de um diagnóstico errado, fica até difícil para mim avançar em soluções. Agora, a questão do MEI, que me parece que é um pouco aqui por onde você passa, MEI simples, eu não acho que eles sejam a causa da pejotização. Ao contrário, eles são consequência e uma boa consequência. Aliás, não sei se vocês sabem, o Banco Mundial e a OCDE já publicaram trabalhos elogiando o MEI e o Simples como um dos melhores exemplos no mundo de medidas para formalização. Porque, de novo, volta aquilo. Eu não vou contratar como carteira assinada. Aí tem duas opções. Ou eu não, ou contrato sem nada, informal mesmo, né, ilegal e informal, ou contrato uma firma individual ou MEI. Então, com isso, pelo menos eu formalizei. Por isso que até volto a insistir, tem um problema com os conceitos, né? Eu continuo chamando de informal quem é formal, só que não tem carteira assinada, mas é formal. Mas é uma boa discussão que vem pela frente. Com certeza a política tributária tem que ser revista. Agora aí é dificílimo, porque o que você precisa resolver, na minha opinião, mais do que subir da pessoa jurídica, você não consegue identificar o que é individual, o que não é individual, você tinha que reduzir o peso tributário sobre a contratação do empregado formal. Mas, se você fizer isso, agrava a previdência social. É a discussão. Eu tenho que então trocar folha salarial pelo quê? CPMF, COFINS, IVA, é o que a gente precisa discutir mais. Muito bem. O Augusto Miranda faz a seguinte pergunta. Tradicionalmente, a estrutura tributária básica está alicerçada em patrimônio, renda, transações comerciais. Em função das novas tecnologias e virtual universalização da internet, já seria viável um novo tripé para estruturar sistemas tributários com um novo mix, integrando serviços financeiros, consumo de dados eletrônicos e outras opções equivalentes? Excelente pergunta, Augusto. Bom, primeiro, eu até achei curioso que você usou essa expressão tripé aí, de estrutura de sistema tributário, que é pouco comum, mas o tripé atual, na verdade, não tem patrimônio. O tripé atual é renda, né, no sentido de salário, ganho e lucro. Dois, renda no sentido lucros e juros. 2, salários. E 3, a tributação da produção, das vendas e do consumo, chamada tributação indireta. São esses 3 tripés. Esses 3 tripé, essas 3 bases, estão abaladas com essa nova economia, com essa nova sociedade, né? Bens e serviços, bens dão espaço para serviços, que por sua vez dão espaço para transações virtuais. Aliás, vale lembrar, por exemplo, os maiores desafios que a gente tem pela frente na tributária são as impressoras de 3D, né? Que você, em poucos anos, você vai ter hoje uma situação de que, eu gostei aqui muito do terno, do paletó que o Atalay está usando. Eu não preciso ir até uma loja para comprar um paletó desse, eu não preciso que contrate uma empresa têxtil. Esse paletó pode estar à venda na Amazon. Eu vou clicar um botão e a impressora que está aqui do lado, não era 3D, mas que um dia eu vou ter uma impressora 3D, e provavelmente todos que estão aqui falando vai ter impressora 3D, vai imprimir um paletó igual a esse. Quer dizer, você não teve a produção, você não teve a circulação da mercadoria, você até teve o consumo, mas aí resta o quê? Então, você colocou aqui então eu vou tributar o serviço financeiro. Mas aonde é que está
o morador que está consumindo, onde é que está onde é que está a minha conta bancária, né? Onde que está a conta bancária de quem me vendeu. É a dificuldade. Ninguém sabe direito para onde se vai. A única, eu diria que assim, as hipóteses mais certas, é o que a gente falou menos aqui, você até citou, é a tributar, eu acho, é aumentar a tributação patrimonial, a tributação do patrimônio. Ainda assim, a gente tem que lembrar o seguinte: toda a nossa construção econômica e mesmo jurídica sobre patrimônio está muito associada ao patrimônio físico, né? O imóvel, né? Você tem sua casa, você tem seu apartamento. As grandes empresas, né? Quais eram as maiores empresas do mundo até 10, 20 anos atrás? Uma indústria automobilística, porque era uma fábrica enorme, cheia de máquina e equipamento, né? Era uma siderúrgica, aliás, era uma locomotiva, né? Um avião. E hoje as maiores empresas do mundo, né? É o Uber, que vende serviço, não vende carro, não vende e assim por diante. Então, como que você consegue alcançar esse patrimônio? Seja o patrimônio, digamos, né, das empresas, e se eu for cobrar um imposto sobre patrimônio de uma empresa brasileira, ela, em um dia ela coloca essa empresa na Groenlândia, aliás, não precisa ir nem muito longe, quando você pega empresas estatais brasileiras que têm subsidiárias em Gran Caimã, na Holanda, na Bahamas, de novo, não tem nada ilegal nisso. A dificuldade. Então, volta assim, mesmo a tributação do patrimônio, e que alguns colocam, que é uma discussão muito forte nos Estados Unidos, né, que é o país mais liberal do mundo, tem uma corrente grande dizendo, olha, porque estão dizendo o seguinte, você está tendo uma concentração de renda lá, coisa que eles nunca tiveram recentemente, né? Quer dizer, está abrasileirando o americano e poucos começam a ter, aí no caso voltando para a pessoa física, uma renda tão elevada que não tem, mesmo que eu tenha mesmo que eu tenha uma tributação sobre o consumo que fosse progressiva, o que esse rico consome é irrelevante diante da renda ou do patrimônio dele. E por isso que muita gente diz assim, não, eu tenho que pegar o patrimônio, eu tenho que tributar a herança e doação. Aliás, o caminho de herança e doação com tributação pesada é um caminho europeu, um caminho principalmente seguido pelos países nórdicos, que aliás são os que têm a carga tributária mais alta do mundo. Essa é uma hipótese. A de serviços financeiros, ou consumo de dados eletrônicos, a de serviços financeiros, de novo, a questão está discutindo, mas acaba rebatendo nessa questão do estabelecimento, o serviço, né? O serviço está nas nuvens. E a questão do trabalho, então, eu até esqueci de falar, né? Não deu tempo aqui. Tem várias discussões sobre essa de trabalho. Primeiro, que eu não sei se já está começando a outra onda, que é do trabalho compartilhado, né? Eu recentemente vi aqui um caso que uma multinacional ia fazer um processo de demissão e disse lá para um determinado setor, olha, aqui tem 4 pessoas e só vou ficar com 2. Os 4 se juntaram e falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, 2 trabalham segunda e quarta e os outros 2 trabalham terça, quinta e sexta numa semana, na outra semana troca. Em suma, você corta o salário pela metade, nós vamos compartilhar o emprego. E o pessoal diz funcionando muitíssimo bem, né? A outra discussão é do trabalhador transnacional, né? Aquilo que a gente começou e conhece bem como call center, né? Que você ligava principalmente em inglês, e o call center estava na Índia, no caso do call center brasileiro, que muita gente está no Nordeste. Só que essa figura do call center está se espalhando para várias outras profissões e está irradiada cada vez mais mundo afora, especialmente os países asiáticos, que têm uma tributação menor de salário. Alô?
Zé, congelou. Isso que eu ia falar, está congelado para todo mundo, né? Deixa eu ver aqui se eu pego ele no celular. Eu acho que estamos com algum problema aqui. Mandei uma mensagem para ele, É para ver se capaz ele... de ter cancelado porque terminou a hora. Não, acho que não. Aqui, aí ele voltou. Pode desligar, liga o microfone, professor. É que caiu aqui a internet e voltou de novo. Eu não sei até onde eu fui, mas, em suma, a resposta aí para o Augusto nós temos hipótese, o que mais a gente precisa é isso que a gente está aqui fazendo aqui, óbvio que em uma hora, forma curtinha. Discutir, trabalhar, pensar. Cada vez mais, mundo afora, estão havendo essas reflexões. Eu insisto muito, a gente não sabe ninguém sabe qual é o caminho certo, só se sabe que a gente tem que estudar e pensar muito. Eu ia brincar que essa transnacionalização do nosso líder de pesquisa aqui tem o risco da conexão, né? Professor, a gente tem mais perguntas aqui. O Paulo mandou uma ou outra, mas nós estamos já 11 horas e 2 minutos. Então, eu vou pedir para que o Paulo, caso queira, mande a pergunta para a gente por e-mail lá no grupo. Todo mundo vai lembrar, nosso canal oficial de comunicação é o e-mail do grupo, da página, então se cadastrem na página para que tenham sempre atualizadas aí as comunicações do grupo. De qualquer forma, o professor agora está nas redes sociais também, eu também, a gente tem divulgado, o IDP tem divulgado nas redes sociais, Instagram, Facebook, a Débora também, caso alguém prefira um desses canais. De qualquer forma, professor, você tem a palavra para a gente encerrar nosso webinar. Não, então, agradeço e reforçar aquilo que a gente acabou de falar. O que a gente mais precisa, na verdade, estudar, refletir e considerar todas as hipóteses. Eu acho que a gente tem que não ficar preso apenas ao passado, o que foi bem óbvio, não vou ignorar, mas avaliar para frente e nós temos um mundo aí pela frente de reflexões. O que o pessoal enviar aí que tiver faltado de perguntas, ou pelas redes, ou a gente aí do projeto, a gente responde. E espero aí contar com todos os colegas no nosso próximo debate. Eu não sei se já está definido, Atala, deixo contigo aí para encerrar. Tá, a gente parece que está definido, eu não tenho a agenda aqui comigo, mas a gente tem definido daqui 15 dias, né? Uhum. Acho que é dia 17 de fevereiro, a DASA tinha conseguido confirmar, deixa eu ver aqui no grupo rapidamente, dia 16 de março a DASA diz, né, aqui na conexão, eu vou confirmar direitinho e vou, aqui, agenda, vamos lá, agenda, 17 de fevereiro, nós temos inovação na administração fiscal da economia 4.0, com Fernanda Pacobaia. Tá? Então, esse deve ser o nosso próximo tema. Lembrando que a gente está começando a se organizar, em breve a gente vai conseguir divulgar uma grade, né, com mais datas, e reforço que a gente colocou antes, os demais colegas. Aliás, em particular o Paulo Corval, que eu estou vendo aqui, que já vem trabalhando nessa discussão, vou provocar para participar, só escrever para a gente, né? Todo mundo tem os contatos, e a gente faz esse bate-papo aqui, a gente gostaria de contar com os demais colegas também. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, então, um abraço, professor Eduardo, Clésio, todos aqui, um abraço a todos, a Daça aqui, o Ivan, Laís, todos os nossos colegas, Augusto, obrigado por tudo, um abraço a todos, e até o dia 17 de fevereiro, então. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.